Essa foto foi tirada dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e o meu filho deu um surto psicótico dentro da igreja e ele quebrou os bancos, ele quebrou as portas da igreja, destruiu a igreja e teve que ser amarrado, contido, até o SAMU chegar. Eu me recordo que ele, quando pequeno, eu apresentei ele no altar. Ele ia para a IBI, as tias gostavam muito dele, ele era uma criança normal. E conforme ele foi ficando adolescente, o mundo foi brilhando para ele. Dentro de mim já estava o desejo pelo mundo, que eu via os amigos ali comentando sobre as festas sociais, eu via eles rindo. Foi na onde eu conheci a bebida, e da bebida eu parti para maconha. Eu começava a sair dia de quinta-feira e só ia parar na segunda, na quarta. E isso machucava, né? Porque, poxa, você cuidou, você teve um filho só e ainda por cima você ver o seu filho numa situação dessa. De tanto eu fazer o uso frequente da maconha, que é uma droga psicoativa, desencadeou a esquizofrenia, a síndrome do pânico, que é uma sensação de perseguição que a pessoa tem, e foi na onde eu tive o primeiro surto. E eu meio que fui perdendo o domínio do meu corpo. A minha vista começou a escurecer, estava vindo um ônibus e tinha um poste na minha frente. Eu me agarrei àquele poste aquele dia. Foi na onde que ligaram para minha mãe e foi o primeiro surto. O dia que mexeu comigo foi o dia que ele chegou nessa foto aqui, ó. Isso é o quê? Isso daqui ele deu o outro surto após o primeiro e pegou uma gilete e começou a apertar essa gilete na mão para se matar, porque ele queria mesmo era pegar essa gilete e cortar o pescoço. Aí o desespero entrou, me pegou, eu fiquei desesperada. O pai chorava de um lado e eu chorava do outro. Olha o jeito que ele chegava em casa, desse jeito, todo sujo, virado de dias, usando droga e bebendo, e ao ponto de quase ele beber a própria urina. Sempre tinha que ter algo para a gente poder estar contendo ele, estar amarrando ele, tanto na perna como no braço, entendeu? Tinha que se amarrar, porque se não amarrasse ele, ele ia tentar contra a própria vida dele. Era desgastante, mas eu tinha que perseverar. Eu fazia propósitos de pegar a camiseta dele e batizar a camiseta dele, como se estivesse sendo ele sendo batizado. E quanto mais eu lutava, pior ele ficava. Mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. Até os médicos falou para a senhora que se eu tivesse outro surto, eu nunca mais voltaria ao normal. Ele iria voltar ao normal. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, depois para poder aumentar o humor. Um remédio deixava ele babando, o outro deixava ele com o olho virado para cima, o olho tinha hora que o olho virava para baixo. Era uma confusão de medicação. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Deu PT no Alexandre, ô Zezinho. Daqui a pouco tô levando ele embora, mano. Não saio mais com ele. O cara dá trabalho, de verdade, mano. Olha como ele tá. As pessoas gravarem o vídeo, jogar lá no grupo que tem lá na rua de WhatsApp e todo mundo ficar sabendo dessa vergonha. E para a senhora, mãe, as pessoas sabiam que a senhora era da igreja? O que a senhora ouvia? Ele não tem mais jeito. Esquece. A senhora vai para a igreja e o seu filho só piora. O que você está fazendo na igreja? Eu sempre usava uma quantidade de cocaína exagerada. Só que chegou um momento, quando o dia começou a raiar, que eu acabei perdendo o controle do meu corpo. Isso dentro de uma festa. Dentro de uma festa. Eu saí correndo e nisso essa voz falou para mim subir a escada da festa e pular da laje. Eu consegui virar o meu corpo, eu me tranquei no banheiro. Quando eu tava com a pia, que eu ia bater com a pia na minha cabeça, essas vozes falando que ia me levar, era realidade só pra mim.
Não estava acontecendo nada disso. Quando eu redobrei minha consciência, aquele dia Deus me deu mais uma chance. Eu caguei nas calças, aquele dia foi uma extrema vergonha, muita vergonha. Aí eu abri a porta do banheiro, eles entraram, me abraçaram e eu nunca imaginei fazer minha família passar por isso, nunca, nunca, nunca. Eu ali na fé, veio a pandemia, o pai dele pegou o Covid, ficou internado no hospital de campanha, saiu desse hospital de campanha e com 40 dias ele deu uma parada cardíaca e morreu na nossa mão, na minha mão e na mão dele. Quando eu vi meu pai naquele chão ali, eu falei, meu Deus, acabou. O prazer pela vida, acabou a razão de viver. Meu pai tá morto. Quando eu vi a situação, que eu estava sozinha, que eu me vi ali, que ele tinha sido enterrado, e eu olhei para o Alexandre não me conhecia. A cabeça do Alexandre deu um nó, ele não me conhecia. Ele olhava para mim, cadê a minha mãe? Vai buscar minha mãe, mulher, vai buscar minha mãe. E começava a gritar. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora com esse rapaz desse tamanho, eu sozinha, entendeu? Viúva. Como que eu seguro esse rapaz? E os pensamentos eram assim, Sim. de eu pegar uma faca, cravar, tinha que ser no coração dela, e depois eu se matar. Isso foram 8 anos praticamente. Eu pegava a Bíblia, ia na porta da igreja, porque as igrejas estavam todas fechadas, eu ia para a porta da igreja e pedia para Deus me socorrer, para Deus socorrer e julgar a minha causa. Todos os santos dias eu ia, de manhã, de tarde e de noite, na pandemia, de manhã, de tarde e de noite, até o Senhor Jesus Cristo fazer a justiça que na Bíblia Ele prometeu. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta, ele saiu correndo, ele desceu do ônibus, saiu correndo no meio da avenida e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Quando chegou lá na igreja, ele quebrou os bancos da igreja, ele quebrou todas as portas da igreja. Aqui ele gritava e se batia. Depois da igreja toda quebrada, ele saiu assim, amarrado, e pode até notar que ele está meio que amordaçado, porque ele estava tentando morder as pessoas. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. Chegando lá, ele mordeu a enfermeira. Aí a lágrima rolou. Aí eu chorei. Aquele dia eu chorei. E ao mesmo tempo que eu chorei, me veio uma força assim sobrenatural, que eu falei assim, ou Deus muda a minha situação agora, ou senão ele vai ter que matar nós dois. Porque eu não vou mais permitir com que isso aconteça, com que essa vergonha aconteça. Eu não vou mais permitir. Aí eu fui de novo lá para a porta da igreja, né? E era fogueira santa. A gente na pandemia, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa direito. Mesmo assim eu fui para o altar. Eu tirei o chão mesmo dos meus pés. Eu fiquei na total dependência de Deus. Quando eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não quero nem saber. Haja na minha vida. Eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Quando eu desci do altar, ele estava manifestado. O pastor expulsou lá aquele demônio. Ele, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Daquele dia em diante, o Alexandre começou ele foi largando os remédios. Ele mesmo tomou a decisão de largar os remédios, entendeu? Ele foi largando um por um. E foi na onde começou minha luta. Eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E eu propus isso dentro de mim, através da fé dela, né? Eu entendi que o quê? Se eu usava droga todo dia, eu vou pra igreja todo dia, meu cara. E a gente tinha que lutar agora para ser batizado com o Espírito Santo, né? Aí ele, mãe, eu quero buscar, eu quero me batizar de novo e eu quero receber o Espírito Santo.
comecei a buscar, acordava de madrugada, fazia propósito com Deus. E eu clamava a Deus ali. Só que chegou um dia que aquela busca foi diferente. Ali eu me ajoelhei diante do altar e eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado antes. E foi como se tivesse só eu e Deus ali aquele dia. Foi um dia inesquecível. Veio a certeza, uma alegria dentro de mim que eu era filho de Deus. Aquele dia Deus confirmou dentro de mim, através dessa alegria. Veio uma paz imensa, veio alegria, uma paz, algo que antes eu não tinha. Aquele dia foi inesquecível. Aí quando acabou o culto, ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu recebi o Espírito Santo, não, a gente tem que contar pro pastor, vamos contar pro obreiro, vamos contar pro pastor. Foi uma felicidade, como se tivesse recebido. Foi realmente, ele recebeu o maior tesouro, a coisa mais preciosa, a riqueza maior que tem na face da terra, que é o Espírito Santo. O que passou na cabeça da senhora quando a senhora ouviu, depois de tudo que a senhora já tinha ouvido? Acabou tudo, todo o seu sofrimento acabou. O Senhor Jesus justificou cada lágrima que eu derramei. O Senhor Jesus, ele colheu cada lágrima que eu derramei para poder regar aquele testemunho daquele dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu sabia que ali nunca mais ia haver lágrimas. Deus, ele julgou a nossa causa. Ele fez justiça dele, prevaleceu na nossa vida. Quem semeia em lágrimas voltará feliz, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas. E para fechar com chave de ouro, a gente chegou até aqui esse dia. Essa foto aqui é uma foto que vai ficar marcada para o resto da nossa vida. Então quer dizer que mãe e filho foram levantados obreiros no mesmo dia? No mesmo dia, Esse dia passou um filme na minha cabeça. conforme a gente subia as escadas. De cada luta, eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a senhora, mãe, por não ter desistido, mãe. Eu imagino quantas madrugadas, eu imagino ali tudo que a senhora ouviu de tantas pessoas. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje a gente poder ajudar outras famílias que passam por tudo Verdade. aquilo que a gente viveu. A gente possa... seja essa pessoa que estende a mão. É glorioso. Em tudo que deu